Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar da série Ciências do Futuro Hoje, da Thermo Fisher Scientific. Meu nome é Poliana Estevanato, eu sou gerente de desenvolvimento de mercado da divisão de biociências e hoje eu tenho o papel de moderador dessa sessão de webinar. Para iniciarmos essa sessão, é importante compartilharmos a missão da Thermo Fisher Scientific, que neste momento da nossa sociedade faz ainda mais sentido. Então, a nossa missão é permitir que os nossos clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. E que, em meio aos constantes e complexos desafios de saúde que estamos vivenciando na comunidade científica, precisamos estar sempre alinhados com a nossa missão para poder ajudar vocês, cientistas, a desenvolverem a pesquisa de vocês. Então, antes da gente começar, eu tenho alguns lembretes, tá? O primeiro deles é que a gente agradece todas essas interações que vocês estão tendo com a gente aqui pelo chat, só que a gente vai fechar o chat agora e vai deixar só a aba de perguntas e respostas habilitadas, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tenham durante o webinar, fiquem à vontade para fazer nessa aba de perguntas e respostas. Eu vou estar anotando aqui todas as perguntas e no final a gente vai ter 10 minutos para a nossa especialista responder as suas perguntas. Se não der tempo, a gente não fizer a sua pergunta aqui no ar, não se preocupa, tá? A gente vai te mandar por e-mail a sua resposta. Então, todo mundo que perguntar aqui vai receber depois a resposta, se a gente não conseguir responder aqui ao vivo. Um outro lembrete é que essa sessão está sendo gravada, tá bom? E depois vocês vão receber por e-mail essa gravação. Agora eu gostaria de apresentar a Jennifer. A nossa especialista que vai falar hoje é a Jennifer Novatsky. Ela vai apresentar para vocês sobre CAR-T. Então, o título, né, do nosso webinar de hoje é Utilizando células do nosso sistema imunológico no combate aos tumores, avanços e perspectivas da terapia celular. A Jennifer é bióloga, ela tem mestrado em Biologia Celular pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Bioquímica Médica por essa mesma universidade. Ela tem experiência em desenvolvimento de projetos de inovação em startups e aqui na Thermo Fisher ela é a nossa especialista técnica da linha de Biologia Celular. Ela é responsável pelos portfólios de terapia celular, edição gênica, expressão de proteínas recombinantes, cultivo celular e outros temas dessa linha de biologia celular. Então, eu vou passar a palavra agora para a Jennifer e a gente vai iniciar a nossa sessão. Um bom webinar a todos. Obrigada, Poli. Muito boa tarde para todo mundo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o negócio. Melhorou. Boa tarde para todo mundo. Então, é um prazer estar compartilhando um pouco com vocês desse tema hoje. Então, como é que eu dividi aí a apresentação? A gente vai começar um pouco falando, né, as definições básicas do que é câncer, e aí entrar um pouco nesse contexto, então, de imunoterapia e imuno-oncologia, contextualizar um pouco aonde se encontram essas abordagens que a gente vai conversar hoje, que são as abordagens de terapia celular dentro desse contexto. E aí eu escolhi como um desses exemplos de terapias que tem avançado nesse contexto de imunoterapia, a terapia com células CAR-T. Então, a gente vai conversar um pouco dessa terapia em específico, para que a gente possa, com um exemplo, né, prático de uma terapia, conversar um pouco sobre quais que são os desafios dessas terapias, quais que são, né, os avanços, aquilo que a comunidade científica, a indústria e, né, todo mundo, de maneira geral, está tentando desenvolver e resolver para trazer essas terapias para o paciente. E então a ideia aqui, né, a gente tem só 45 minutos mais ou menos, então eu não vou me aprofundar em nenhum aspecto muito, né, sobre imunologia ou sobre o passo a passo em si, porque a ideia é dar uma visão geral mesmo. E mais, eu fico à disposição depois nas perguntas e respostas, ou quem quiser falar comigo depois e entrar em contato com a gente também, para que a gente possa discutir mais profundamente, inclusive essa questão que é o quarto ponto, que hoje realmente o foco não é falar dos produtos da Thermo, mas hoje é a gente trazer uma revisão de fato, mas no finalzinho a gente só comenta por cima como que a Thermo pode contribuir e fica totalmente à disposição de vocês para discutir esses aspectos.
Então, começando do princípio, vamos definir aí o que é câncer, né? O que a gente está querendo tratar. Então, eu peguei essa definição aqui do site do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. E câncer, então, é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que vão ter em comum o crescimento desordenado de células que podem passar a invadir tecidos e órgãos como resultado de alteração de genes. Então, acho que o que é legal a gente sempre lembrar, né, que câncer é uma doença genética. Então, a gente precisa de não é, na verdade, uma só alteração, são várias alterações, várias mutações que precisam acontecer para o desenvolvimento dessa célula, para ela adquirir essa característica cancerosa. E essa figura é interessante porque ela mostra que esse processo é um processo gradual. Então, progressivamente, essa célula vai adquirindo características que permitem ela, né, proliferar, formar, né, isso que a gente chama de uma massa tumoral, hiperplasia. Eventualmente, essas células podem adquirir características de agressividade e, com isso, elas podem passar, então, a invadir aí outros órgãos, nesse processo que a gente chama de metástase. E aí, a gente tem uma revisão que é muito importante na área. Todo mundo que já viu palestras sobre câncer deve já ter visto esse slide. E todo mundo, a gente gosta muito de usar ele porque é uma visão bem didática das alterações aí que precisam acontecer numa célula normal para ela se tornar uma célula, né, cancerosa. E esse artigo, então, né, publicado na Cell, que chama Hallmarks of Cancer, a primeira versão dele foi publicada nos anos 2000. E os autores tinham selecionado aí 6 características principais, né, que são 6 grupos de alterações, digamos assim, que acontecem em células tumorais. Então, a gente tinha aí, primeiro, esse estímulo, né, permanente para proliferar. Então, as células passam por mutações ali que permitem ela proliferar muito, né, definitivamente, proliferar muito mais do que uma célula somática normal teria a programação para proliferar. Junto com isso, a gente tem uma série de mutações em genes para garantir esse escape de processo de inibição. Então, normalmente, nosso sistema imune, a gente tem mecanismos de reparo, uma série de mecanismos intracelulares que percebem que tem alguma coisa errada com aquela célula e inibem esse processo, né? Inclusive, desencadeando esse mecanismo que a gente chama de apoptose, né? Que é morte celular programada, que é outra característica de células cancerosas. Elas têm resistência a esses mecanismos de morte. E elas passam a poder, então, proliferar, né, ter essa capacidade de replicação infinita. Elas passam a ter, existe toda uma questão aqui de bypassar mecanismos como senescência, toda a questão de regulação de telomerases, e essa célula passa, então, a ter essas características. E aí, imagina que você tem células proliferando muito rápido, crescendo. Então, a gente vai precisar, essas células, como uma célula normal, precisa de nutrientes, né, precisa de oxigênio, precisa secretar metabólitos, CO2. Então, também, muito associado ao desenvolvimento do tumor, a gente tem o estímulo para a formação de novos vasos. Então, as células cancerosas são capazes de acionar esses mecanismos de angiogênese, que geralmente a gente só liga, né, em reparo tecidual, esse processo de cicatrização, eles acionam esses mecanismos de angiogênese e deixam isso ligado, de modo, né, a alimentar esse tumor, digamos assim. E a gente também, a célula, adquire uma série de características que dizem respeito a esse processo de invasão e formação de metástases. Então, a célula sofre uma série de modificações de formato e de adesão que essa célula tem com moléculas, né, célula-célula e célula-matriz, para elas adquirirem essa capacidade, então, de invadir tecidos e colonizar novos órgãos, novos nichos e assim por diante. Então, a gente tinha esses 6 principais características. Nessa revisão que foi feita em 2011, os autores escrevem mais 4 características. Por isso, a gente tem essas 10 aqui. 2, eles consideram como características permissivas. Então, a gente tem a questão da instabilidade genômica. Então, a gente viu que a gente tem que adquirir um conjunto de mutações aqui, né, para tudo isso acontecer. Então, essa instabilidade genômica permite essas mutações acontecerem. E a gente tem esse processo de inflamação. Então, a gente tem, né, um sistema imune capaz de reconhecer diversas dessas alterações que estão acontecendo numa célula cancerosa. E pode parecer um contrassenso, mas quando essas células atacam, de alguma maneira, esse processo inflamatório que é gerado nesse microambiente tumoral, também ajudam nesse processo de aquisição de características
tumorigênicas. E mais duas características foram acrescentadas, que é a questão de reprogramação do metabolismo celular, o que faz todo sentido, uma série que a gente tem, uma vez que a gente tem todas essas modificações, de novo, a célula precisa modificar o metabolismo para aguentar essa proliferação exacerbada, para suportar todas essas modificações, e a questão do escape do sistema imunológico. E é esse ponto do escape do sistema imunológico que a gente entra conversando um pouco da imunoterapia. Mas antes da gente conversar um pouco disso, essa figura também é legal, porque aqui no meio a gente tem essa carinha do que é o tumor, e é sempre importante a gente lembrar que um tumor não é só uma massa de células proliferando e só. A gente tem ali nisso que a gente chama de microambiente tumoral, a gente tem uma série de outras células que interagem. A gente tem, então, por exemplo, aqui na figura, né? Os cinzinhas aqui seriam as células cancerosas. A gente tem, então, né, células de endotélio formando novos vasos. A gente tem fibroblastos associados ao tumor. A gente tem células endoteliais e células do sistema imune, todas associadas nesse microambiente tumoral. E, nesses últimos anos, a ciência tem avançado muito em entender esse papel desse microambiente tumoral, e que está muito relacionado com como o sistema imune enxerga essas células e como essas células, no final das contas, conseguem escapar dessa regulação normal que a gente teria de serem destruídas pelo sistema imune e conseguem permanecer, crescer e se desenvolver como um tumor. Então, o que são essas terapias que a gente chama de imuno-oncologia ou imunoterapia? Na verdade, isso não é um conceito novo. A gente tem desde 1800, já final dos anos 1800, alguns pesquisadores que estavam explorando essa questão de como que o sistema imune pode ajudar em combater o câncer, mas com esses avanços todos, a gente vê que, de 2000 até 2011, ficou mais claro a ponto de ser considerado uma dessas características principais de tumores. A gente tem a participação do sistema imune muito importante nesse combate e o tumor sendo capaz de bypassar esse sistema imune. A ideia da imunoterapia, então, ela lança a mão de várias estratégias. Eu vou comentar um pouquinho no próximo slide algumas delas, mas a ideia é que a gente use o próprio sistema imune, então, que o câncer deu um jeito de bypassar, a gente fortaleça, a gente volte a fazer com que o nosso sistema imune do próprio organismo reconheça esse tumor e combata o tumor. Então, quando a gente compara com tratamentos tradicionais, como, por exemplo, quimioterapia, radioterapia ou outras drogas, o grande desafio é que a ideia é que essas drogas matem somente células tumorais, células cancerosas, mas elas acabam também atingindo células saudáveis. Então, normalmente são tratamentos que têm muitos efeitos colaterais e, além de ter uma proteção a longo prazo pequena, Eu acabei de passar a dose ali, pode acontecer, o tumor pode voltar e assim por diante. A ideia da imunoterapia, como a gente está usando, o nosso sistema imune, anos de evolução aí trouxeram esse sistema imune, fizeram todos os mecanismos de sinalização intracelular e toda essa resposta acontecer, a gente usar esse sistema imune para atacar o câncer, a gente consegue ser mais preciso. Então, a ideia é que a gente consiga atacar somente as células cancerosas, a gente tenha menos efeitos colaterais, e como o sistema imune tem toda a questão de formação de memória e tudo mais, essa proteção seja uma proteção de mais longo prazo. É importante dizer que a imunoterapia não vem para substituir esses tratamentos tradicionais, e a gente tem muita pesquisa acontecendo nessa questão dos tratamentos tradicionais, e como melhorar e tudo mais esses tratamentos. A imunoterapia surge como mais uma oportunidade, mais uma abordagem no tratamento oncológico. E aí, como eu falei, a gente tem algumas abordagens possíveis nesse contexto da imunoterapia, de modo que a ideia, no final das contas, é fazer com que o tumor passe a ser visível novamente para o sistema imune. O tumor teve lá toda aquela série de alterações para ficar invisível e bypassar a resposta imune. A gente quer que o sistema imune enxergue de novo e possa combater isso já com todas as ferramentas montadas da resposta imune que a gente já tem desenhado no organismo. Para isso, a gente pode usar diferentes estratégias.
Então, a terapia celular, que eu vou comentar um pouco hoje, que eu escolhi né, falar um pouco de terapia CAR-T, mas a ideia aqui, então, é usar as próprias células imunes. Né? A gente vai falar um pouco sobre as células T, a gente usar as próprias células T, indicar para elas, olha, esse alvo aqui que você precisa atacar, vai lá, vamos ativar essas células e atacar. Mas a gente tem outras abordagens também. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com drogas que inibem checkpoints, que são esses mecanismos de controle que a célula tumoral acaba expressando para bypassar o sistema imune. Então, a gente pode inibir esses pontos e essa célula tumoral vai passar a ser enxergada novamente pelo sistema imune. A gente pode trabalhar com vacinas, que da mesma maneira visa aí esses epítopos do tumor. A gente pode trabalhar com tratamento com citocinas, porque eu vou dar, então, estímulos para estimular as minhas células do sistema imune para ficarem mais ativas. A gente pode trabalhar com vírus oncolíticos. A ideia aqui são vírus que infectam especificamente células tumorais e elas passam a ser vistas novamente, então, pelo sistema imune. A gente tem outras abordagens que envolvem, então, taguear moléculas de quimioterapia, radioterapia para pontos específicos. Enfim, a gente tem um conjunto grande de abordagens dentro desse conceito de imunoterapia. E esse conjunto de abordagens tem se tornado cada vez mais relevantes no tratamento oncológico, tanto que a gente tem aí esse desenho que a imunoterapia tem surgido aí como um quarto pilar no tratamento oncológico. Então, como eu falei, a ideia não é substituir, né, os tratamentos que a gente já vem usando de radioterapia, quimioterapia, cirurgia, mas é um reforço para as alternativas possíveis e viáveis para combater o câncer, que é uma doença tão complexa, exige diversas mutações, né, que a gente viu lá, várias coisas precisam acontecer, e no final das contas a gente viu no primeiro slide que, né, quando a gente fala câncer, na verdade a gente está falando de mais de 100 tipos de cânceres diferentes, porque a gente tem diferentes células do organismo que podem ganhar ou conseguir fazer todas essas mutações. Então, é muito complexo, são vários desafios, a gente não consegue falar de a cura do câncer, porque a pergunta é qual câncer? A gente tem todos esses, cada um com um desenvolvimento muito, muito particular, então a imunoterapia tem vindo para aliar nesse processo. E aí, só para dar uma ideia para vocês do tamanho disso, a gente tem um dado que em 2019 a gente tinha aí 3.876 clinical trials mundialmente ativos, rolando de estudos e pessoal tentando entender e caracterizar, com 469 alvos diferentes. Então, para você ver aí como são vários processos e várias abordagens, e atualmente a gente já tem 59 terapias ou produtos aprovados. Então, a gente tem terapias CAR-T aprovadas, eu vou mostrar para vocês. A gente tem algumas vacinas de câncer aprovadas, a gente tem algumas outras terapias baseadas em imunomoduladores, em imunomodulador de célula T. Então, a gente vai parece um pouco assim, quando a gente vai mostrar coisas super do futuro, mas as coisas já estão acontecendo, e a gente tem muito desenvolvimento e muita coisa para aprender, mas a gente também já tem bastante disso sendo colocado em prática, e a gente já começa a ver isso. Aí esse outro slide aqui é legal, é um artigo que saiu recente também, e ele mostra, por exemplo, nessa divisão aqui, né, a gente tem as diferentes cores que indicam, né, pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3 aprovada, e a gente tem a comparação de 2017 com 2019. Então, para você ver como em 2 anos a gente tem um aumento enorme de testes clínicos acontecendo com essas imunoterapias, então realmente é um tema muito prevalente, é um tema que tem sido cada vez mais surgido estudos, principalmente porque a gente tem conseguido resultados muito positivos com essas terapias. E se vocês olharem aqui para diferentes terapias que tem, né, nesse estudo, a terapia celular é uma das que mais tem crescido aí esse número de trials e tudo mais. Então, de 2017, a gente tinha aí 405, para 2019, 1.200 clinical trials aqui que eles contabilizaram. Então, um aumento de quase 300% em 2 anos
muito relacionado a todos esses resultados positivos e as novas possibilidades e tudo mais que a gente vai comentar um pouco agora quando a gente vai entrar, então, especificamente na questão da terapia celular. Bom, então, quando a gente fala de terapia celular, e aí a literatura usa muito essa sigla, ACT, Adoptive Cellular Therapy, ou terapia celular adotiva. Então, é uma forma de tratamento dentro daquele mundão da imunoterapia que utiliza células do nosso sistema imune para eliminar células cancerosas. A gente tem aqui algumas células, não só as células T, mas as células T são muito utilizadas nesse contexto. Então, por quê? Porque já as células T, né, são as células da nossa imunidade celular, são responsáveis pela defesa do organismo contra uma série de antígenos. Então, normalmente, essas células são capazes de reconhecer as células que foram invadidas por vírus, por bactérias, ou células danificadas e células tumorais, e induzir o mecanismo de apoptose dessas células, levar à morte dessas células, que nem a gente vê aqui nessa imagem. Então, uma célula T atacando, aí, né, reconhecendo e atacando uma célula cancerosa e induzindo, né, destruindo essa célula. Quando a gente fala em usar a terapia, as células T no contexto de terapia celular para imuno-oncologia, a gente tem diversas abordagens. O CAR-T não é a única abordagem que a gente tem. Eu vou comentar alguma delas, mas só para a gente ir entendendo essa especificidade do que é o CAR-T, e depois a gente entra, então, um pouquinho na prática, como é que a gente faz essa terapia na prática. Então, quando a gente pensa em pegar as células T do paciente para fazer imunoterapia, a gente tem duas abordagens. A gente pode usar as células T que estão ali em associação com o tumor. Então, a gente tem uma população de células T, que são essas células TIL, que são células T que já estão infiltradas no tumor. Então, imagina, essa célula T já reconhece, né, algum epítopo específico desse tumor, por isso que ela estava ali infiltrada no tumor. E a ideia desse tratamento, então, seria eu, através de uma biópsia, extrair essas células T, expandi-las in vitro e reinfundir essas células no paciente. É uma terapia que também está sendo realizada, assim como outras, tem inúmeras vantagens e inúmeros desafios. E um dos grandes desafios é que essa população de células T infiltradas ali no tumor é bastante rara. Então, é difícil de você extrair, depois você expandir e tudo mais. As terapias que utilizam células T, que são as terapias com TCR e com CAR-T, a ideia aqui é que eu pego células T do sangue periférico. Então, essas células T, elas não necessariamente reconhecem nenhum epítopo específico do tumor. São células T normais, e eu modifico elas no laboratório, modifico elas in vitro, e aí de modo que ela possa reconhecer o epítopo que eu quero do tumor, e aí essas células que eu consegui extrair muito mais fácil, porque eu peguei o sangue periférico, tem um montão de células T lá, desculpa, eu vou expandir e reinfundir no paciente. E aí a gente entra um pouco, então, de entender o que é o receptor CAR, e o que é a diferença entre esse receptor CAR e esse receptor TCR. Para quem não lembra lá da imunologia, o receptor TCR é o receptor que as células T tem, normal, a célula T, né? Ela é formada, então, por recombinação somática, cada célula T tem um receptor diferente, ele é específico para cada antígeno. Então, normalmente aqui, esse receptor, ele é um receptor de múltiplas unidades, então ele é um heterodímero formado por vários subdomínios, e para a gente ter a ativação desse receptor, né, de modo que a célula T, então, ative toda a questão de citotoxicidade e passa para a questão de liberação de citocinas, perforinas e tudo mais que ela faz para induzir a apoptose da célula-alvo, esse receptor, esse TCR, ele é ativado via apresentação de antígeno, via complexo de MHC1. Eu também não vou dar aula de imunologia, mas a gente, para ter todo esse complexo aqui acontecendo, então a gente tem um antígeno tumoral, ele é processado, ele vai ser apresentado para esse linfócito T via uma célula apresentadora de antígeno para ativar esse linfócito T e para ativar esse receptor TCR, para ativar essa resposta do linfócito T. Então, esse é o processo normal que uma célula T teria de ativação para ser capaz de reconhecer e ativar uma resposta imune nessa célula tumoral. Qual é a ideia desse receptor CAR?
Então, esse receptor CAR é um receptor quimérico que foi construído, que ele é construído, né, de maneira por biologia sintética, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas a grande sacada desse receptor é que a gente vai conseguir montar a resposta imune, permitir que a célula T monte toda essa resposta imune e ative todas essas vias de apoptose, sem a necessidade de todo esse complexo aqui de ativação, célula apresentadora de antígeno e tudo mais. Ele é capaz de reconhecer o antígeno na superfície da célula sem nenhum recrutamento e assim por demais. Ele reconhece sem nenhum tipo de processamento, já reconhece a superfície do tumor e faz toda a cascata de sinalização para ativar essa célula T. Então, é claro que existe aí toda uma discussão de pontos positivos e pontos negativos com relação a essa capacidade de ativação, mas é muito interessante a gente já ter, então, quando a gente compara, né, o receptor CAR com o receptor TCR, a gente tem uma cadeia única, não é um heterodímero, a gente já tem os sinais coestimulatórios, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, a gente já tem os sinais coestimulatórios no mesmo receptor, então a gente tem uma ativação aí muito mais rápida desses sinais coestimulatórios, que são importantes para toda a questão das vias de sinalização, e a gente vai ter, então, uma afinidade muito maior no receptor, e a gente consegue montar essa resposta imune de uma maneira rápida, bem mais rápida do que é montada com o sistema TCR. Então, essas características todas têm sido interessantes, por isso que essa terapia CAR tem se tornado aí tão atraente e tem trazido tantos resultados interessantes. Falando um pouco desse receptor CAR, o que é esse receptor? Então, CAR é a sigla de Chimeric Antigen Receptor. A ideia desse receptor é que ele tem, então, 3 partes. A gente tem um domínio extracelular. Esse domínio extracelular é o que reconhece o antígeno específico. Então, aqui a gente tem fragmentos de cadeia variável e cadeia pesada de monoglobulina. Então, a ideia aqui é que essa porção extracelular reconhece o antígeno que eu quero, reconhece lá uma proteína, né, de membrana do meu tumor, de modo a deixar tornar esse linfócito específico, né, que ele reconheça, que ele enxergue esse tumor. A gente tem esse domínio transmembrana, né, que para suportar esse receptor na membrana, e aí a gente tem o domínio intracelular. Nesse domínio intracelular, a gente tem aí a parte que vem de todo o desenvolvimento dessa terapia. Além da gente entender quais são os alvos interessantes, né, para reconhecer e ativar a célula T, a gente tem toda a questão da sinalização para montar essa resposta imune. Então, no que a gente chama de CARs de primeira geração, a gente tinha como domínio intracelular a parte da questão dos domínios de ativação da CD3, que é o primeiro sinal aí de ativação e função né, de toda a resposta imune que é montada pelos linfócitos. Nos CARs de segunda geração, já se começou a colocar domínios coestimulatórios ali nesse próprio receptor. Então, a gente tem, por exemplo, CD28, CD37 e algumas outras moléculas que elas vão, por exemplo, aumentar a liberação de citocinas ou ajudar na expansão ex vivo dessas células T, aumentar a persistência dessas células T e assim por diante. Então, a gente tenta se colocar ali domínios coestimulatórios que sejam interessantes nesse sentido. Nos receptores de terceira geração, a gente começou a se colocar mais domínios ainda, tentando regular outras características. E a gente tem pesquisas aí com o que chama de receptor de quarta geração, que muitas vezes são conhecidos como structs, um monte de sigla aqui nesse mundo, gente, a gente fica até louco com tanta sigla. Mas a ideia aqui é que, além de reconhecer o meu epítopo, né, na célula tumoral, além de montar toda a resposta intracelular aqui via esses domínios de co-sinalização, co-estimulação, a gente também tem, por exemplo, um fator de transcrição que permita a liberação de citocinas específicas. Então, a ideia é cada vez mais otimizar essa resposta que vai ser montada uma vez que a minha célula T reconhece e interage com o tumor. Como a terapia CAR, no final das contas, né, vai depender da eficiência desse receptor CAR, muitas das pesquisas com células CAR estão aqui no desenvolvimento desses receptores, em como se constrói esses receptores,
em tentar entender se um sinal foi estimulatório ou outro é melhor, qual que é a resposta que você tem de tratamento e assim por diante. Então, muito da ciência da coisa do CAR-T está aqui nesse desenho dos CARs e como entender isso. Além disso, a gente tem também alguns desenvolvimentos adicionais. Então, se vocês derem uma olhada na literatura de CAR, vocês vão encontrar outras siglas, por exemplo, TANCAR, que seria um CAR em tandem. Então, em vez de reconhecer só um antígeno aqui, a gente reconhece 2 antígenos diferentes. Então, é uma proposta que tem se mostrado interessante para tentativa de tratamentos em tumores sólidos. Eu vou comentar isso nos próximos slides. A gente tem CARs inibitórios, que a ideia é se ligar num antígeno não de uma célula tumoral, mas de uma célula que é normal, de maneira a ter algum tipo de sinalização ali que minimize efeitos colaterais. Então, aqui tem muita coisa envolvida nesse desenvolvimento dos CARs e muitos testes clínicos também que tentam comparar qual é melhor, de segunda geração, se é melhor do de terceira e assim por diante. Tem muita coisa que precisa ser respondida aqui ainda nesse contexto desse receptor sintético que foi desenvolvido para essa terapia, que é o receptor CAR. Então, resumindo, quando a gente fala em terapia CAR-T, a gente tem, então, uma célula T, que é uma célula-chave no nosso sistema imunológico. Eu transformo essa célula, eu coloco um receptor, esse receptor quimérico nessa célula, e essa célula passa, então, a ser chamada de célula CAR-T, que é uma célula T, que vai ter um receptor que vai permitir reconhecer um epítopo específico tumoral e montar uma resposta imune específica para esse tipo de célula. Então, essa é a ideia da terapia. Na prática, como isso funciona? Então, a gente vai ter um paciente, né, um tipo de câncer que a gente quer tratar. Eu vou recolher células sanguíneas da série branca desse paciente, eu vou coletar, um processo chamado de aférese. A partir disso, eu vou isolar as células T desse paciente, eu modifico essas células T, ou seja, eu faço com que essas células T passem a expressar esse receptor CAR, eu vou expandir essas células em grande quantidade, porque eu preciso de uma quantidade suficiente depois para reinfundir essas células no paciente. Agora, essas células T têm um receptor que reconhece especificamente o câncer. A ideia, então, é que essas células T tenham esse reconhecimento, ative toda essa via de sinalização das células T e destrua esse câncer. O que a gente tem visto de terapias e abordagem usando essa ferramenta? Então, muita coisa no começo, inclusive as 2 terapias, tem até uma terceira já aprovada, mas as 2 terapias que foram as primeiras aprovadas lá em 2017 foram em cânceres hematológicos, então em linfomas, em leucemias, tendo esse antígeno aqui, o CD19, como alvo. Então, a gente tem, embora tenha essa terapia CD19, né, esses 2 produtos aprovados, a gente tem muita pesquisa aqui ainda da tentativa de melhorar essas abordagens e também tratar novos cânceres e mostrar eficiência e segurança em outros tipos de linfomas e de leucemias. A gente tem bastante trabalhos sendo realizados em cânceres hematológicos e, principalmente, né, a gente pensa num câncer hematológico, a gente tem o acesso a essa célula T mais fácil, né, para reconhecimento e ativação desse sistema todo. E a gente tem o grande desafio das terapias CAR-T, que é o tratamento de tumores sólidos. Então, quando a gente pensa no tumor sólido, como a gente viu, a gente vai estar considerando ali todo aquele microambiente tumoral. Então, a gente precisa, né, aqui a gente fala de desafios adicionais que essa terapia vai, né, que esse receptor e que essa célula T vai ter, de acesso às células tumorais mesmo, e de vários outros mecanismos dentro desse microambiente tumoral que interferem nesse reconhecimento e nessa ativação da resposta imune. Então, a gente tem outras células imunossupressivas ali nesse contexto, a gente tem fatores imunossupressivos, a gente tem o próprio microambiente tumoral, que é caracterizado por ter hipóxia, baixo pH e assim por diante. Então, existem várias abordagens aí, além de estabelecer um alvo, que também é um desafio nesses tumores sólidos, né? Um alvo que seja único para essa célula tumoral e não seja expresso, né? Um antígeno que não seja expresso em nenhuma célula normal, para a gente não ter nenhum efeito colateral. Mas, além disso, a gente conseguir ter acesso e bypassar todo esse sistema para conseguir atacar esses tumores sólidos. Então, tem várias estratégias aqui
inclusive terapias em conjunto com outros inibidores de checkpoints, por exemplo, ou colocar junto com o CAR enzimas, tipo, por exemplo, heparanase, para ajudar a ter o acesso ali no tumor sólido. Tem várias abordagens possíveis sendo estudadas aqui, e eu diria que é o grande desafio aí da terapia CAR-T para ela mostrar aí que veio para ficar, conseguir estabelecer esses protocolos para tumores sólidos. E como nem tudo são flores, é claro que, como qualquer outro tratamento, a terapia CAR-T também tem uma série de efeitos colaterais. O principal deles é isso que a gente chama de cytokine release syndrome, ou tempestade de citocinas. Você pensa que você está colocando um monte de célula T ali, ativando a resposta imune, um monte de citocina começa a ser liberada, é por isso mesmo que o nome é tempestade de citocinas. E aí você tem isso, essa síndrome, mais 50% a 90% dos pacientes tratados. Em alguns casos elas chegam a ser graves, mas então por isso que todo esse tratamento CAR-T é realizado no hospital, com acompanhamento, UTI, etc., para tentar bypassar esse tipo de efeitos colaterais, né, dessa síndrome, dessa tempestade de citocinas, que envolve febre, náusea, disfunção hepática, assim por diante. Outros efeitos adversos são a neurotoxicidade, e a gente também aí a questão relacionada principalmente com o desenvolvimento do CAR, que eu falei que é uma grande questão para essa terapia, né? Que é a questão de resposta imune montada para o próprio receptor, a questão de especificidade e a própria possível inserção desse receptor. Bom, veio uma ideia geral, então, e eu vou falar um pouco agora rapidamente sobre o passo a passo dessa terapia, assim, quando a gente pensa em bancada, que aqui a gente tem vários outros desafios também associados com essa terapia. Então, detalhando um pouco mais aquela ideia, né, de separar a célula do paciente, colocar o CAR e expandir, a gente tem, então, uma série de passos, né, que envolvem o tratamento do paciente, essa coleta das células, e depois, quando tudo está pronto, levar isso para o paciente de novo, que foge um pouco, digamos assim, é uma coisa organizacional, mas quando a gente pensa na bancada ali, que o que a cientista quer olhar esse processo de isolar a célula, depois que foi coletado esse alepaféris do paciente, a engenharia, a expansão e assim por diante. Então, aqui, cada um desses passos envolve uma série de experimentos, uma série de subpassos e uma série de questões, e por conta do tempo e da proposta aqui, a gente não vai conseguir entrar em detalhes em cada uma delas, mas eu vou passar rapidamente, então, para vocês terem uma ideia do que envolve isso na bancada, esses passos todos. Então, primeiro, a gente tem a questão de montar o CAR, construir esse clone, né, esse receptor sintético, e como que a gente vai colocar isso dentro das células. Muitos trabalhos trabalham com transdução viral, então a gente utiliza ou lentivírus ou adenovírus associados, para transferir esse receptor para os linfócitos. É muito interessante essa abordagem, porque a transdução, né, como mecanismo de entrada é a transdução viral, a gente tem uma alta eficiência de transdução, uma alta reprodutibilidade, mas, por outro lado, a gente precisa que os linfócitos estejam pré-ativados e a gente tem altos custos de produção. Eu vou falar isso um pouco no final também, mas o custo é um fator muito importante para essas terapias, e essa questão de produzir lentivírus em quantidade suficiente, em larga escala, né, produzir isso é um impacto bastante grande. E aí a gente tem, por exemplo, outros métodos que também têm sido estudados, como, por exemplo, o uso de transposons ou RNA mensageiros transcritos in vitro, para tentar bypassar principalmente essa questão de facilitar a implementação, porque diminui os custos. É interessante também porque é menos imunogênico, mas como pontos negativos a gente tem, por exemplo, a variação de delivery. Aqui a gente depende, por exemplo, de eletroporação para entregar isso para a célula, e a gente ainda não tem validação clínica. A maioria dos métodos que a gente tem, inclusive aqueles aprovados, lançam mão dessa transdução viral de lentivírus.
Bom, aí a gente isolou as células do paciente. A partir da leucaférese, eu separei as células T. Então, o que a gente precisa é expandir essas células in vitro, né? Eu preciso colocar o receptor CAR nelas e depois expandir. Para vocês terem uma ideia, a gente precisa de célula para caramba. Isso aqui varia também, tem um monte de teste clínico tentando entender qual que é a dose, mas a gente precisa ir de 1 milhão a 1 vezes 10 a oitava, 10 bilhões, né? Acho que é, de células por quilo. Então, é célula para caramba. Então, normalmente, esse processo de expansão aí demora de 8 a 15 dias para a gente conseguir essa quantidade de células. E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa ativar as células T. Então, normalmente, isso seria feito por células apresentadoras de antígeno para ativar CD3, CD28. E aí, no começo, a gente tinha muito isso de cocultura para estabelecer esse processo. Hoje em dia, utiliza-se muito beads magnéticas nesse processo de ativação. Então, são beads magnéticas que já têm os receptores para anti-CD28, os anticorpos anti-CD28 e anti-CD3, para fazer essa ativação das células T. Então, eu sempre isolo, coloco em contato com essas beads, que são magnéticas, para a gente conseguir fazer a manipulação disso, ativo as células T, faço a inserção do receptor CAR e cresço essas células. Aqui, claro que tem todo um contexto de desenvolvimento de meios de cultivo e suplementos, porque eu preciso de ter, né, manter a viabilidade, uma boa proliferação dessas células ao longo desse período. Então, a gente tem, né, o desenvolvimento de meios que permitem isso ser feito de melhor maneira, e, né, tem todo um mercado aqui de meios e assim por diante. E aí a gente entra na expansão, né? E aqui a gente tem 2 pontos que são importantes quando a gente entende a terapia. Quando a gente está falando em pesquisa básica, né, quando a gente está ali tentando entender o alvo, tentando entender ainda, a gente está numa escala pequena, a gente consegue fazer isso, né, em placas, né, que a gente está mais acostumado. Quando a gente passa a pensar nessa terapia como, né, já numa escala de testes clínicos ou um processo clínico mesmo de aprovação, a gente vai passar por todo um processo de escalonamento. E são outros desafios que estão relacionados aí com as perspectivas futuras da imunoterapia, toda a questão de estabelecer essas possibilidades de escalonamento, é a melhor maneira de fazer isso. E aí é importante também, quando a gente passa desse nível de pesquisa básica para testes pré-clínicos, desenvolvimento clínico e tudo mais, a gente também tem que pensar em toda a cadeia de reagentes que a gente está usando, em toda a validação de produtos. Enquanto a gente está na escala de bancada, a gente pode trabalhar com reagentes que são research use only. Quando a gente entra nesse mundo já de paciente, pré-clínico e tudo mais, a gente entra em toda uma conversa que envolve aí a utilização de reagentes GMP, que seguem boas práticas de fabricação, e não só os reagentes, mas a gente precisa pensar que, né, como isso aqui envolve uma terapia que vai envolver paciente, a sala, todos os processos precisam estar dentro de regulamentações. Então, a gente tem no Brasil essas regulamentações, elas foram acontecendo aí ao longo dos anos, a gente tem essas 3 principais RDCs, inclusive a última é desse ano mesmo, para registro desses produtos. Então, tem que seguir uma série de premissas aqui, relacionadas, né, com ser um tratamento para pacientes. Isso também é um desafio, principalmente aqui no Brasil, onde a gente ainda está aprendendo a andar em todas essas vias regulatórias e tudo mais. Então, esse também é um desafio desse tipo de terapia. E aí a gente entra um pouco na manufatura desse processo. Então, a gente é acostumado a olhar para esse processo, a gente tem esses vários passos, e na bancada, ok, a gente faz várias manipulações, tudo separadinho no sistema aberto. É um processo propenso a erros, mas a gente faz isso na bancada. Mas quando a gente passa para um processo clínico, a gente precisa fechar isso um pouco mais. Então, a gente passa a precisar de sistemas fechados, a gente entra numa discussão aí de automação, o quanto que essa automação vai gerar inflexibilidade. É interessante pensar que a gente, né, é um processo complexo que envolve muitos produtos diferentes em vários passos. E o interessante é que é um processo meio assim, meio tolerância zero, né? Você tem a célula do paciente, você não pode errar. Ih, perdi a célula, vou começar de novo. Não tem de novo para começar.
Então, esse processo de manufatura mesmo, eu não vou conseguir entrar em detalhes por questão do tempo, mas é um processo muito importante para essas terapias. Várias empresas, entre elas a Thermo Fisher, têm atuado aí em tentar trazer soluções para facilitar esse processo, para fechar esses sistemas com todo o nível de qualidade que isso precisa. Então, é uma discussão que se começa a ter e é uma mudança de mindset quando a gente sai do mundo mais acadêmico para o mundo mais clínico, tudo isso que envolve. E uma parte muito importante, gente, que é a última parte, mas não menos importante que todas as outras, é a questão de caracterização e liberação dessas células, né? Então, aqui a gente entra num contexto de caracterização que envolve aí a caracterização, segurança, a consistência, todo o controle do processo de manufatura, e são um montão de coisas que estão envolvidas aqui, e esse é um outro grande desafio dessas terapias. Então, eu trouxe aqui um exemplo, mas não são só essas técnicas que são envolvidas, tem várias técnicas aqui, mas antes de você poder falar, toma aqui, essas células aqui, coloca lá no paciente, você tem que garantir segurança, então, né, esterilidade, nível de endotoxina, micoplasma, você tem que garantir identidade, você tem que garantir pureza, você tem que ver potência, você tem que ver dose. Então, é uma série de ensaios que precisam ser estabelecidos, seguindo todas aquelas premissas lá de boas práticas e tudo mais, para liberar isso para uso em pacientes. Então, realmente, é um processo que, na teoria, parece fácil, né? Pega a célula, coloca o receptor, bota de novo. Mas, na prática, são vários passos e muita coisa aqui que está sendo desenvolvida, entendida e caracterizada para permitir, na prática, colocar isso em prática. E aí, por último, para fechar a ideia do que é o CAR-T, e mais um desafio que essa terapia tem buscado aí conduzir e terminar, é que eu comentei com vocês essa abordagem, que é a abordagem inicial, que muitos têm utilizado para o CAR-T, que é a terapia que a gente chama de autóloga. Então, eu pego a célula desse próprio paciente, eu mudo essa célula e retorno para esse mesmo paciente. A ideia, a gente também tem muitos estudos acontecendo para transformar essa terapia numa terapia alogênica. Então, a ideia seria eu pegar a célula T de um doador saudável, modificar essas células não só para ter o receptor CAR, atingirem a minha molécula, meu câncer-alvo, mas modificar também, e aqui entra muito o CRISPR, por exemplo, para fazer nocaute de alguns genes para que essas células não entrem, né, por exemplo, em problemas como enxerto hospedeiro, né, para que elas não causem uma resposta imune por conta de ser uma célula de outra pessoa, digamos assim. Então, tornar essa célula segura para ser colocada em diversos pacientes, o que facilitaria muito todo o processo de manufatura e etc., porque não ia ser um produto para um paciente, ia ser um produto para vários, que poderia atender vários pacientes. Então, eu fiz esse resumão do que são as terapias CAR. A gente tem muita coisa acontecendo no mercado, a gente tem muitos testes pré-clínicos, testes clínicos, muitas terapias sendo testadas para diversos alvos, como eu falei para vocês, tanto em câncer hematológicos quanto em tumores sólidos. E aí, queria só finalizar o meu último minuto antes que eu abra para as perguntas, quase no tempo certo, 10 minutos para perguntas, que a Thermo Fisher pode aí ajudar no desenvolvimento dessas terapias, e como a gente tem ajudado isso tanto trabalhando, né, na questão de desenvolver produtos que permitam toda a questão experimental, criando tecnologias inovadoras para isso, quanto também a infraestrutura, toda a questão de fabricação, GMP, toda a questão regulatória que envolve essas terapias. Então, até vou pular esse. Então, vocês podem contar com a Thermo Fisher, isso são sendo os próximos capítulos, a gente fica à disposição para quem quiser discutir e conversar com a gente sobre isso, mas a gente tem aí, pensando no workflow como um todo, desde de reagentes até toda a parte analítica e comunicação dessas plataformas todas, para apoiar quem está interessado não só em terapias CAR-T, mas em todas essas questões de imunoterapias e assim por diante. Obrigada. E então, acho que a gente pode ir para a parte de perguntas e respostas. Oli, você está por aí? Oi, Jennifer. Obrigada pela apresentação, foi ótimo. Eu estava falando no mudo aqui. Parabéns pela apresentação, obrigada.
Foi muito boa. A gente tem algumas perguntas aqui, sim, para você. A primeira delas, deixa eu abrir aqui o arquivo que eu fui salvando. Fiquei com dúvida das células TILs. Elas estão no ambiente do câncer, mas não estariam ativas? Sim, na verdade pode ser sim e pode ser não, porque tem todo um processo de exaustão também que muitas vezes as células têm, e é também um desafio, inclusive, para terapias CAR-T. Mas como elas ficam em contato ali com o tumor o tempo todo, esse receptor está ali o tempo todo, ela entra num processo de exaustão. E aí você também teria mecanismos para bypassar essa exaustão e tornar ela ativa novamente. Então, elas podem estar ativas ou não, depende. E a ideia das terapias TILs o desafio é você isolar elas, porque você não encontra uma população grande de linfócitos lá interagindo no tumor mesmo. Uma população rara e ser capaz de isolar elas, expandir elas para trazer de volta para o paciente. Legal. A próxima pergunta. Você comentou que após o isolamento, as células T são ativadas pelas beads magnéticas e depois segue o processo de expansão in vitro. Como se faz esse isolamento das células T a partir do sangue do paciente? Ótima pergunta. A gente tem algumas abordagens, né? Aí a gente tem diferentes possibilidades para fazer essa separação. Uma que é bastante utilizada, e cada abordagem vai ter aí, de novo, pontos positivos, pontos negativos, vai ser mais fácil de escalonar e assim por diante. A gente sempre tem que pensar em todos esses aspectos. Mas, por exemplo, é muito utilizado o processo de Ficol para fazer essa separação, extrair somente as células T. A gente tem, por exemplo, a ilutriação, que é como se fosse um tipo de centrifugação por densidade, pensando num sistema de fluxo constante. Eu separo, então, essas células pela questão de densidade, tamanhos dela. Inclusive, é uma tecnologia que a Thermo trabalha, a gente está para lançar aí um equipamento pensando nesse sistema de automação para essas terapias, pensando em nutriação. Acho que são as principais abordagens. Assim. Então, a ideia é realmente você conseguir, né, da população geral, extrair as células T da maneira com a maior pureza possível e a maior rendimento para seguir as próximas etapas, que as BIDs você vai ter a ativação disso e depois o processo de expansão. Tá ótimo, obrigada, Jennifer. A próxima pergunta é: existem grupos no Brasil trabalhando com a terapia CAR-T? Ótima pergunta também. Temos, sim, vários grupos. Não vou comentar especificamente o nome de cada grupo, enfim, mas a gente tem grupos, tanto grupos pensando em pesquisa, né, quanto a gente já tem alguns grupos já pensando em testes pré-clínicos, testes clínicos. Eu acho que um grupo que eu posso comentar, porque foi super divulgado, saiu em todas as mídias aí por final de novembro do ano passado, foi o grupo do Hemocentro de Ribeirão Preto, né, eles mostraram a terapia em um paciente. Então, foi o primeiro paciente tratado na América Latina, e isso é muito interessante. Na verdade, o Brasil é um país que está liderando isso na América Latina. Essas questões da regulamentação da Anvisa e tudo mais, a gente sempre reclama, né, que entrou a Anvisa, entra um monte de coisas, são coisas que a gente não está acostumado, mas no final das contas, o Brasil é o único país ainda da América Latina que tem já toda a regulamentação a nível, né, de agência regulatória nacional para permitir o desenvolvimento dessas terapias. Então, eu acho que, considerando a América Latina, o Brasil é o que está na vanguarda, e a gente já tem coisas acontecendo, e tanto a nível, como eu falei, quanto no nível acadêmico, e a gente tem algumas startups, algumas hospitais privados, a gente tem um grupo aí crescente de pessoas olhando para essa área, e eu acho que a gente vai ter bastante coisa acontecendo aí no futuro. Legal. Tá pipocando perguntas aqui no chat. Qual ou quais as limitações do CAR-T em pacientes com leucemia linfoblástica aguda? Vixe, aí você fez uma pergunta que o médico deveria responder mais fácil. Eu realmente não tenho
o expertise médico para saber qual que é a diferença aí para um tipo de leucemia para outra. Mas, de modo geral, os desafios da terapia CAR-T, além de todo esse processamento, e eu passei o olho rápido aqui pelo chat, mas desculpas que a gente não conseguiu responder direitinho, a gente vai mandar depois. Tem todo o custo associado a essas terapias também, né? Todo esse processamento. Mas, de modo geral, os desafios da terapia, e por isso que a gente tem vários testes clínicos acontecendo e tudo mais, é cada vez mais ser capaz de reconhecer especificamente células tumorais e diminuir esses efeitos colaterais que possam ter de ligação em outros tipos né, de atacar também outros tipos de célula e controlar aqueles efeitos da tempestade de citocinas. Então, aqui é realmente muito, muito desafiador controlar, tem até, inclusive, alguns medicamentos, por exemplo, o anticorpo monoclonal, que já foi liberado para conseguir anti-receptor IL-6, por exemplo, esqueci o nome do receptor, blá, 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 do MAB aí da vida, para conseguir ajustar essa questão da tempestade de citocinas, de maneira que esses efeitos adversos não causem, né, num paciente oncológico que já está debilitado e tudo mais, problemas que sejam difíceis aí de controlar em decorrência da terapia. Mas depois, Polly, anota essa pergunta aí, sim, que eu posso dar uma procurada em artigos específicos que tratem especificamente desse tipo de leucemia que você me perguntou, e aí eu posso passar uma revisão mais detalhada, específica para esse tipo de leucemia. Sim, sim. Todas as perguntas nós estamos anotando aqui, tá? Quem está fazendo a pergunta, e nós vamos responder para vocês depois, tá? Offline, por e-mail, pelo mesmo e-mail da apresentação. Pessoal, então eu vou encerrar aqui a nossa sessão. Eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos, a apresentação da Jennifer. Acho que é um tema super relevante, é importante a gente, como pesquisador, como membro da sociedade, como cidadão, né, a gente conseguir ver esse panorama de coisas novas que estão chegando e novas possibilidades de tratamento. Então, obrigada, Jennifer, por trazer um tema tão relevante aqui para a nossa série de webinars. Obrigada. Então, lembrando que vocês vão receber as respostas por e-mail e também vão receber por e-mail essa apresentação e a gravação da sessão. Bom, gostaria de agradecer novamente a participação de todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.